Hoje é necessário nós desenvolvermos um novo hábito no nosso viver cristão, que se chama leitura. Apesar de nós já ouvirmos por muito tempo, a questão da necessidade da leitura, então hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a preferência é dada para pequenos textos, de preferência mini textos, que não exijam muito tempo de leitura e que possam trazer muita informação condensada. Então, o que isso gera? Gera uma opinião pessoal sobre um assunto sem profundidade. Então nós temos um conhecimento geral, mas com pouca profundidade. Então há necessidade de nós termos um tempo para podermos ler. E Deus nos deu o alimento diário. Se você for no livro de Tiago, capítulo 2, você vai ver que ali há um incentivo para leitura diária. Ali fala de um alimento diário. É 2,5, né? Se irmãos acharem, Tiago 2,5. Alguém achar, pode ler para mim? Eu vou falando, os irmãos vão procurando. Está vendo? E a leitura vai nos ajudar também a conhecer mais a nossa Bíblia. Se nós conhecermos a Bíblia, nós vamos nos inteirar mais acerca do escritor da Bíblia. O que está escrito em Tiago 2,5? Vê se é isso. Certo, amém. Oh Senhor Jesus. Então nós somos, se você for lá em Mateus capítulo 5, fala que bem-aventurados os pobres, aonde? No Espírito. Então há um encorajamento, para que nós sejamos pobres. Mas por outro lado, ainda tratando aqui da questão de Tiago, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, onde fala que nós não podemos falar para a pessoa, menosprezar, não são os ricos, tal. Senhor Jesus, fala assim, que você fala para o pobre ir embora, vai e te esquenta, e você não provê para ele um suprimento. Está aqui em Tiago mesmo, só que eu esqueci o versículo. Senhor Jesus, está vendo? Eu preciso ler mais. Senhor Jesus, Senhor Jesus, qualquer que guarda, Senhor Jesus. 2,16. Isto. E veja bem, no versículo 15, do capítulo 2 de Tiago ainda, versículo 15 e 16. Se o irmão ou irmã estiver carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, você sabe como é que pode ser falado? Alimento? E aí? E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então aqui diz que nós temos necessidades básicas, que é vestuário e alimentação. São itens essenciais nos quais o ser humano precisa para sobreviver. E o Senhor nos tem dado a oportunidade, o Senhor nos tem abençoado para que nós possamos ter essa condição de nos mantermos pela misericórdia do Senhor. Mas existe um alimento aqui que é o alimento cotidiano, que nós podemos ver que é o alimento diário também. Então diariamente precisamos ser alimentados. E a palavra do Senhor, ela é o alimento de Deus para nós. A palavra de Deus é o alimento que Deus tem dado.
E nós vimos na semana passada que foi falado acerca de lembra que tinha um desenho aqui que explicava o tabernáculo? E no tabernáculo tinha 3 partes. Tinha uma parte exterior que se chamava átrio, isso mesmo. Tinha uma parte intermediária que se chamava santo lugar. E tinha uma mais especial, mais íntima, que se chamava que alguns podem traduzir como santíssimo também, o lugar santíssimo, que era um lugar reservado para que nós pudéssemos, na verdade, naquela época, apenas o sumo sacerdote podia entrar dentro do tabernáculo para se aproximar de Deus. E nós vemos que Deus preparou, então, um espaço, um local, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Então Deus deseja ter comunhão com o homem. Já pensou? O Deus que criou o universo, né? Ele quer ter comunhão com o homem. Por isso Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Uma coisa tremenda, né? Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, né? Vamos aqui. Aleluia. Graças a Deus. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de Gênesis. Versículo 27, já vai direto. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Os criou. E no 26 fala que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Então o homem foi criado tanto interiormente quanto exteriormente à imagem de Deus. Isso é tremendo. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então o homem foi colocado dentro de um ambiente lá em Gênesis, que era o jardim do Éden. E ali no jardim, então ele tinha liberdade para ter comunhão com Deus. Ali era o lugar santíssimo. Ele tinha o seu espírito humano, porque Deus é espírito, e soprou o espírito dele para dentro do homem e formou, né, o ser humano. Mas o homem ainda não tinha a experiência de usar o seu espírito. Se ele queria ter comunhão com Deus, o Senhor aparecia e tinha comunhão com ele, face a face. Havia um contato de Adão com Deus. Isso é tremendo, né? A gente olha assim, puxa, Adão teve uma oportunidade maravilhosa de ver Deus, né? De falar com Deus, mas o homem não pode ver Deus. Então, a experiência de Adão, ela foi um princípio no qual Deus queria aparecer para o homem. Mas Adão correspondeu ao desejo de Deus? Nós vemos que houve uma dificuldade. Mesmo ali em Gênesis capítulo 2, só voltando, né, em Gênesis 2, para nós entendermos o contexto da história da formação do homem. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando Deus os criou. Depois fala não havia, né? Não havia nem a chuva, mas o 7 fala, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser. Então, o primeiro homem foi formado por Deus. Não havia nada similar. Nós somos de maneira muito especial. Em toda a criação não havia nada semelhante a Deus. Nem os anjos, que muitas vezes nós vemos em retratos, em exposições. Ah, são um anjo, o anjo é bonito. Mas como ver o anjo? Mas nós fomos criados à imagem de Deus. Nós temos a mesma natureza, né? Nós viemos da mesma fonte. Quem nos gerou foi
Deus nos gerou. Isso está escrito quando Paulo apareceu lá em Atenas. Nós sabemos que a cultura grega é uma cultura muito forte, intensa, né? Quando fala-se de filósofo, você pode não entender muito de alguns assuntos, né, casuais do nosso viver, mas quando você fala de Sócrates, alguém nunca ouviu falar de Sócrates? Levanta a mão se alguém nunca ouviu. Eu tenho que saber. Você nunca ouviu, Fernando? Já ouviu? Uai. Alguém nunca, olha só. Agora eu lhe pergunto, quem que é Sócrates? O que o Sócrates faz na sua vida? Entende? Viu como a impregnação da filosofia, ela é tão forte que nós assimilamos, mas sequer sabemos o efeito dela na nossa vida. Mas nós sabemos da existência do filósofo. E ele foi um dos filósofos, né? Teve Zenão, teve Aristóteles, né? Que foi até o matemático também, né? Então, quem mais? Me ajudem, vocês que sabem. Conhece mais algum filósofo? Platão? Não é um pratão, é Platão, tá? Então, tem muitos filósofos, né? Que nós estudamos na escola, nos é infundido o conhecimento. Mas essa questão mostra o quanto a influência da filosofia atrapalhou a simplicidade do homem na comunhão com Deus. E ela entrou no decorrer do tempo. A filosofia surgiu a partir do momento em que o homem decidiu pensar com a sua própria mente natural, sem depender de Deus. Adão no jardim do Éden precisava pensar com a sua mente? Não, estava tudo pronto, o jardim estava pronto. Havia alegria, paz, simplicidade, principalmente na experiência de Adão. Mas ele não contava que também dentro daquele espaço poderia haver algo que o afastasse da presença de Deus. Até que um dia, né, Deus criou alguém de Adão. Surgiu uma cooperadora, uma auxiliadora idônea, que foi a Eva, né? Então, a partir do surgimento de Eva, então Adão teve alguém para poder se identificar, porque até então só havia Adão representando o homem. Ele era o primeiro homem, e os demais criaturas existentes eram os animais selváticos, domésticos, as aves, os peixes, mas nada semelhante ao homem, até que Deus fez Adão dormir e dele então retirou a costela e, né, surgiu a Eva. A partir de então, Adão identificou ela como alguém semelhante a ele, e ele aprovou também, né? Porque ele não apesar de conhecer toda a criação, ele não aprovava a criação como alguém semelhante a ele. E aqui no versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, né, o Senhor, no 21, o Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Disse o homem: esta afinal. Então aí houve um reconhecimento. Quando Adão reconheceu que Eva era tal qual ele, esta afinal. Esse afinal, ele tem uma implicação muito tremenda, porque ele denota que havia uma grande expectativa de que Adão encontrasse alguém semelhante. É a mesma expectativa que Deus hoje tem. Encontrar na terra alguém que seja semelhante a Ele. Olha só, hein? Deus tem um grande desejo: encontrar alguém semelhante a Ele. Não só exteriormente, mas por completo. Alguém que o represente, alguém que expressa a vida dele. E quando
Adão falou afinal, é o que Deus almeja falar. Um dia vai haver um afinal. Um dia Deus vai falar, finalmente, né, eu tenho alguém aqui que é tal qual a mim. Pensa como eu penso, age como eu ajo, decide como eu decido. Porque haverá Deus com o homem. Senhor Jesus. Aí a partir do 24 ele fala, por isso, falando do 23 ainda, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Então haviam dois, mas dos dois teria que se tornar um. Haviam duas pessoas, mas elas teriam que se tornar uma pessoa. Então esse é o sentimento de Deus. Apesar de serem dois, né, haver duas situações, hoje Deus e o homem, né? Mas Deus quer nos tornar um. Isso é um mistério. Ora, aí tem o versículo 25 que mostrava a condição de simplicidade, mas a partir do versículo 3 entrou alguém que fez com que o homem se afastasse da presença de Deus. Então a maior consequência do homem ter desobedecido a Deus foi o afastamento de Deus. E a partir daí então Adão começou a gerar. Esse era o propósito pelo qual Deus tinha formado o homem. Nasceu filho, Caim, nasceu outro filho, Abel. E mesmo sendo irmãos, né, consanguíneos, né, têm o mesmo sangue, ainda assim eles não se identificavam, não tinham o mesmo sentimento. No coração dos dois havia um desejo de servir a Deus. Isso hoje acontece na humanidade, né? O homem tem um desejo muitas vezes de agradar alguém. O marido agradar a esposa agradar os filhos, ou o marido. Sempre há esse desejo no nosso coração. E na época de Gênesis não foi diferente. Só que o sentimento de Caim e Abel era apresentar algo para Deus, que era alguém a quem eles conheciam, alguém que estava habitando distante, mas que ao mesmo tempo eles deviam honrar. Só que houve uma situação em que Caim trabalhou com seu esforço, produziu e trouxe o resultado do seu trabalho para ofertar a Deus. E Abel, seu irmão, ele era um cuidador de ovelhas e do seu rebanho também ofereceu. E o que aconteceu? Qual foi o resultado da oferta dos dois? Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Olha só. Puxa, Deus se agradou, né? Isso está aqui, né, em Gênesis. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4 já, né? 4:4. Gênesis 4:4. Tá? Vou só fazer vamos ver o 3 antes, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Leia o 4. Sim. Cinco. Gente, era muito pouco gente na época, a terra era imensa, mas havia uma concorrência, uma competição, onde, né, não necessariamente havia necessidade de haver. Havia abundância, fartura, mas havia algo dentro do homem que precisava ser tratado, algo que não estava de acordo com o coração de Deus. Por isso, Caim, ele irou, olha só, e a ira produziu um resultado. O que aconteceu? Descaiu-lhe o semblante, né? Baixou, né? Ficou irado. Você já viu uma pessoa irada?
É diferente você ver uma pessoa feliz, né? São duas características muito visíveis do ser humano: a ira e a alegria. Quando você está alegre, né, você tem uma expressão. E quando você está irado? Também, né? Se você estiver irado e tiver um cachorrinho em casa, até o cachorro sai fora. Nem o cachorro se aproxima, porque ele sabe que vai sobrar problema para ele. A ira, ela é o resultado, né, de o homem não confiar em Deus. E ele foi além ainda. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim convidou Abel: vamos dar um passeio no campo, né? Vamos ver lá minha plantação. Mas quando estavam lá no campo, o que aconteceu? Caim matou Abel. Então ali foi o primeiro homicídio, né, que houve registrado na Bíblia. Oh Senhor Jesus. Então a história do homem, ela começou linda, a história, né? Uma grande história de amor. Mas o homem afastou-se do grande amor que é o Senhor. Ele escolheu um amor paralelo, criou um amor por outra coisa. Ele deixou o Senhor como o primeiro amor. Então para nós é um alerta muito importante. Senhor, o Senhor é o meu primeiro amor. Vamos falar nessa noite: Senhor Jesus, Tu és o meu primeiro amor. Senhor Jesus, preserva-me neste amor. Então o amor, ele é maravilhoso, mas quando nós perdemos o amor, então, né, a porta, a brecha para que outras coisas piores venham a acontecer. Então nós vemos que a descendência de Caim gerou um problema tremendo, porque ela foi afastando mais de Deus. Mas graças a Deus, que sempre há uma esperança. Ó Senhor Jesus, Deus proveu outro descendente, né? Outro filho, maravilhosamente. E no capítulo 4, aqui no final, versículo 25 de Gênesis, vamos lá? Tornou Adão um filho de Sete. Deus me concedeu outro descendente. Caim matou. Continue o 26. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler de novo esse versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então invocar o nome do Senhor, isso produziu, né, a oportunidade para o homem voltar a depender de Deus, voltar ao primeiro amor. Então se existe alguma esfera, alguma coisa que nos afasta da presença do Senhor, nós podemos invocar o nome do Senhor. Isso nos vai trazer de volta ao primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Mas algo aconteceu. Vejam bem, eu vou fazer como que traçar uma linha, né? Vocês vão ter que imaginar, tá? É na imaginação. Deus, o homem, Caim, Abel. Veja bem, aqui há uma linha. De Caim para os seus filhos, produziu duas, né? Já não havia uma linha mais. Olha que coisa tremenda. Bom, essa linha é algo que determinou, né, o destino, o futuro da humanidade. Nós vemos que os descendentes de Caim, eles criaram meios, criaram formas de sobrevivência, de preocupação com segurança, né, de agradar a si mesmo, né, produzir algo que pudesse dar satisfação, tudo na maneira natural. Eles produziram para poder cobrir a ausência de Deus.
Não é que havia problema você tratar desses aspectos na parte humana, mas havia a questão substituir Deus por esses itens. Então a vida não tinha mais valor. Você tinha dificuldade com a pessoa, matava a pessoa, resolvia. A vida perdeu o sentido, perdeu o valor. Agora eu pergunto, quanto vale a sua vida? R$1.000? Quanto vale a sua vida, irmão Elias? Não tem preço. Para Deus, a nossa vida não tem preço. Mas os descendentes de Caim, para eles, não tem valor nenhum, desde que consiga se subsistir. No entanto, aqueles que vieram da linha de Enos, eles tinham um desejo de amar o Senhor. E da linha que veio de Enos, havia um relacionamento com a linha que veio de Caim. Eram duas linhas, para você ver, invisíveis. Tanto é que eu mostrei para os irmãos aqui, eram linhas invisíveis. Mas na prática havia convivência, até chegarmos à história de Noé. Quando chega aqui em Gênesis capítulo 6, você vê o subtítulo, já fala ruim, A corrupção do gênero humano. E o primeiro versículo: como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Então houve a multiplicação do gênero humano. A humanidade começou a crescer. Só que havia duas linhas. Como é isso possível, Havia a linha que vinha de Caim, havia a linha que vinha lá de Sete, E eles conviviam. Só que chegou nessa situação de Gênesis 6, em que houve uma mistura de raças, ilegítima, ilegal. E o Senhor então separou um homem que era da linha de Sete. O nome dele é Noé. Olha só, Então vejam bem, no lado do afastar de Deus, o homem vai só caindo, mas por outro lado, agora nós temos a linha de Sete, que produziu Enos, que invocava o Senhor. E ali você vai vendo, em Gênesis capítulo 5, que fala dos descendentes. Ali você vai encontrar Matusalém. Você vai ver que Matusalém era avô do Noé, faz parte da história. O ano que Matusalém morreu, Matusalém viveu quantos anos? Vamos ver lá. Perguntinha bíblica, vamos lá. Quantos anos? 969, isso mesmo, 969. 969 é muito tempo, não é? Para quem hoje vive 100 anos, você acha que é muito tempo? E para quem vive 969? É muito tempo? É muito tempo também. Mas no ano que Matusalém morreu, o dilúvio veio. Você vê, e nesse tempo, então vamos lá, Noé estava com quantos anos? 600 anos, Vou apertar muitos irmãos não. Estava com 600 anos. Então a vida era muito longa. Mas o Senhor falou, gente, não dá certo. Ficar o homem desse jeito, vivendo tanto tempo, é complicado. Então eu vou limitar a idade do homem. E o homem passou a ter até 120 anos, E hoje nós vemos que essa realidade acontece no nosso dia. O Senhor teve que limitar. Mas veja bem, por que Deus limita o nosso tempo na terra? Por que Deus limita, Tião, irmão Tião? Por que Deus limita? É porque existem muitas coisas inadequadas. Mas por outro lado, Deus dá a oportunidade, 100 anos, em média, em média não, o máximo assim de uma vida humana, mas para que o homem possa viver a eternidade. Olha só, o Senhor te dá um tempo de vida limitado, para que nesse tempo você possa receber a vida dele e entrar para a eternidade. A eternidade são quantos anos? Quantos anos, Wagner? Não tem?
8 deitado. Né? 8 deitado, tá? O que é 8 deitado? É infinito, isso mesmo, muito bem. Então Deus nos deu a eternidade. Ele colocou a eternidade, sabe aonde? Dentro do coração do homem. E para o homem receber a eternidade, ele precisa crer. Quando nós cremos no Senhor, né? A Bíblia diz que quando lá em Coríntios, né? Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ter a experiência de nascer, não dependendo se eu estou na linha de Caim, eu estou na linha de Sete, mas eu preciso nascer de Deus. Então a Bíblia nos mostra que depois que Noé, né, teve a experiência do dilúvio, então Deus reiniciou o trabalhar dele por meio da família de Noé. Mas não passou muito tempo, surgiu um grande líder, que era chamado Nimrod. E Nimrod, ele preparou o espaço onde ele vivia, ali abaixo do Iraque, né, que é uma planície imensa, um lugar para falar, gente, nós não podemos mais ser atingidos por inundação. Então, ele confeccionou um lugar que é muito parecido com os templos maias, né, astecas, aqui que nós temos na América do Sul. Mas lá, como é que chamava isso? Vou puxar a memória, hein? Alguém fala, zigurate. Isso mesmo, chama zigurate. Que era um lugar onde você subia, né, para poder ficar numa altitude e ser salvo, né, da inundação, da possível inundação, porque era uma planície, né? Tão pouco tempo após Noé aconteceu esse fato. Então o Senhor, ele falou, gente, realmente a índole humana é muito difícil de lidar, mas eu vou dar uma oportunidade ainda, né? E o que o Senhor fez? Ele colocou línguas, né? Separou em línguas, e aí ninguém entendia, ninguém se conversava direito, né? Um falava uma língua, outro respondia de outra maneira. Então não houve como avançar naquela ideia do Nimrod. Houve um afastamento, né? E as pessoas foram se mudando até se localizar nos seus nichos, né? Se identificar, cada um com a sua maneira, né? E nós vemos que o homem, então, ele não teve a simplicidade, a humildade de se voltar para Deus. Então Deus teve que ir lá de novo, naquele meio, e depois fala aqui em Gênesis, né? Já vou pular aqui para frente. Gênesis 12, quando Deus chama um homem, que o seu nome é? Abraão. E onde é que Deus foi buscar Abraão? Na cidade de Ur dos Caldeus. Caldeus é Caldeia. Caldeia é um lugar, né, lá perverso, né, onde havia ídolos em grande quantidade. Inclusive o pai do Abrão era vendedor de ídolos, né? Possivelmente fazia, né? E vendia esses ídolos também. Mas o Senhor foi lá e chamou. Eu não tenho que chamar, eu vou lá chamar esse homem. Chamou. E Abraão saiu, né, lá de Ur dos Caldeus, meio relutante no princípio, mas ele saiu. O pai dele levou inicialmente, depois o pai dele faleceu, e ele prosseguiu para entrar na boa terra, né? Então nós vemos que Deus, ele não desistiu do homem. O homem muitas vezes desiste de Deus, mas Deus não desistiu, porque Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite, porque Deus não muda. Ele não desistiu da gente. Por isso que nós estamos aqui, né? Ó Senhor Jesus, eu sou tão falho, né? Tão difícil de lidar, mas Deus não desiste. Ele fala assim, ainda eu vou transformar você, ainda eu vou trabalhar em você, ainda vou fazer com que você possa me expressar nessa terra. Ó Senhor Jesus. E aí nós chegamos então, já vou pular direto para o Evangelho de João, tá? Não vou passar todo o Velho Testamento hoje, tá? Né? Então eu vou dar um salto de Abraão lá para João, tá? Porque em João, ele fala de algo maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? E essa palavra, ela tornou-se
né? Carne, e tabernaculou, lá no versículo 14, né? João 1,14, né? Vou falando aqui, os irmãos vão procurando e falando, tá? Então essa palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, de realidade. Então esse homem, ele era diferente daquela descendência de Caim e Sete, porque ele era o homem Deus. Deus veio nesse homem. Então quando o Senhor veio, ele veio de Deus e com Deus. Você acredita isso? Jesus, ele veio de Deus e com Deus. Vou pegar um exemplo aqui, tá? O Custódio, você vem aqui comigo? Olha lá. Você pode ir ali no tio Elias e passar um recado que amanhã eu preciso conversar com ele? Tá bom, vamos lá. Sim. Não, ok. Tá bom? Tá bom. Então vamos voltar. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Vocês entenderam a história? Jesus veio de Deus e com Deus. Ele falou, Senhor Jesus, vai lá na terra, resolve essa questão. Mas quando o Senhor Jesus veio, o que ele falava? Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Isso é Deus. Isso é milagre. Isso é milagre de Deus. Foi essa experiência, né? Eu pedi para o Custódio vir conversar com o irmão, passar um recado. E fui com ele. É que ele não se estranhou, né? Ele devia ter estranhado a mim. Ele falou assim, mas você mandou falar, por que você está aqui, né? E foi isso que Deus fez. Ele falou assim, vai resolver. Ele enviou o Senhor Jesus. Mas quando Jesus veio, quem olhava para ele via quem? Pronto. Isso é a nossa identidade. É uma coisa rica, né? Se você pega o Tiago aqui, vou pegar o Tiago, você Tiago, né? Vou pegar o Tiago, né? O Tiago, ele é a expressão do Custódio, né? Então, mudando para os irmãos que eu estava usando, desculpa Tiago, mesmo exemplo, né? A irmã também, né? Vocês são a expressão do pai, né? Entende? É expressão, ou uma expressão, você consegue identificar, não é? Existe uma identidade. Na identidade, se ele pega, você tem a sua identidade? Você mostra a sua identidade para mim, o que está escrito ali, né? Pai, Custódio. Entende? Existe uma identidade diferente. Se você pegar a sua identidade, sua carteira de identidade, né? Ela vai identificar a sua origem. Nós temos uma origem. Mas a Bíblia fala que nós, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, Senhor Jesus. Vamos lá? Mas a todos. Espera aí, alguns. Não, de vez em quando. Mas a todos. Quantos o receberam? Deu-lhes o poder. Olha só. A saber? Quando a gente fala poder, né? Ele vai me dar uma força, né? Eu tenho a força. Nada disso. O poder aqui é para você se tornar filho de Deus. Você sair da condição caída, a gente fala assim, eu não, em vez de você ficar falando assim, eu acho que eu não, não é para mim não, é para o Idelfonso, não é para mim não. Negativo. É para mim. Eu creio. Vamos falar assim? Senhor Jesus, a tua vida é para mim. Eu creio. Por isso eu mando embora todo pensamento negativo, todo pensamento que não me deixa prosseguir. Senhor Jesus, eu creio. Isso aí. Isso é a palavra de um vencedor. Nós temos que crer. Crer na palavra. Porque aqui diz o seguinte, que aquele que crê no seu nome torna filho de Deus. Então é tudo uma questão de crer, né? Eu preciso crer. Ó Senhor Jesus.
Eu creio. Você crê? Eu creio. Isso mesmo. Se vem alguma dificuldade, fala, não, Senhor, eu creio na palavra. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu preciso estar assim falando, eu creio. Eu creio. Oh, Senhor Jesus. Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos levar a avançar na experiência com o Senhor. Isso vai nos levar, sabe para onde? Sabe para onde, Antônio Carlos? Vai levar para dentro de Deus. Se você crê, você vai entrar em Deus. Isso vai nos tornar a imagem e semelhança em realidade. Eu posso estar falando muita palavra aqui para os irmãos e comprovar pela Bíblia. Isso é uma verdade, ok? Então a história que eu contei é verdade ou não é? É verdade porque a Bíblia assim me diz, ok? Agora eu lhe pergunto, isso é a sua realidade? Esse que é o choque que nós estamos vivendo hoje, entre a verdade e a realidade, né? Então nós precisamos ganhar essa realidade. Ainda que eu não consegui ainda, Senhor, atingir, Senhor, eu quero que essa palavra seja real no meu viver. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aguentem. Senhor Jesus. Então, nós vemos que existe uma linha. A linha de Deus. A linha de Deus, ela é tremenda, né? Ela passou, né? Passou por Adão, passou por Sete, né? Passou até o Senhor Jesus, chegou lá em Davi, né? Se pegar a genealogia do Senhor, você vai ver que ela claramente fala dessa história, né? Vai falar aqui em Lucas, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor, em Lucas capítulo 3, né? Se você pegar Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, então você vai ver que o Senhor, ele teve um ministério, mas daí fala da genealogia dele, até chegar no versículo 38, foi de trás para frente, tá? Qual que é a origem do Senhor Jesus? Versículo 38, Lucas 4, 38. Qual que é a origem de Jesus? Qual que é o último nome citado aí? Deus, é Deus. Versículo 38, não é isso? Filho de Adão, filho de Deus. Ali ó, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Mas hoje, o Senhor Jesus viveu há quase 2000 anos atrás, né? E hoje, né? Qual que é a nossa situação em 12 de outubro de 2019? Qual que é a nossa situação hoje? 12 de outubro de 2019. Senhor Jesus, nós precisamos ter essa experiência, né? Clara, nítida, indubitável, de que nós somos de Deus. Nós estamos na genealogia de Deus. E nós estamos dentro de uma linha, que é a linha da vida. Essa linha é a linha da vida. E essa linha da vida, ela tem uma função, que é nos levar para dentro de Deus. E Deus levantou para que nós pudéssemos estar na linha da vida, lá em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Gálatas, Efésios, tal. Senhor Jesus. Deus nos colocou num ambiente maravilhoso que é a vida da igreja. Ok? E na igreja, Efésios 4:11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao... Sim. Seu serviço para edificação. Então hoje nós não temos a presença física do Senhor Jesus, porque Ele foi crucificado, foi entregue por nós, e Ele ressuscitou para se tornar um Espírito da realidade. E esse Espírito hoje está dentro de nós. Esse Espírito hoje tem uma função, que é trazer Deus para dentro do homem. Só que Deus
fez toda essa obra, mas Ele usa pessoas, Ele usa homens, tais como nós. E aqui mostrou 5 classificações, né? Falou que tem os apóstolos, tem os profetas, tem os evangelistas e outro que é pastor e mestre também, né? Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoar significa amadurecer, crescer até a maturidade. Você não pode falar para uma criança de 2 anos ter atitudes, alguém maduro, nem para um adolescente. Os adolescentes estão recebendo ajuda, né? A parte ali e tal, para poder ganhar esse sentimento pela palavra. Mas nós que somos mais crescidos no aspecto humano, nós precisamos também chegar à maturidade, a crescer na vida. Mas Deus preparou pessoas para nos ajudarem, nos colocou dentro de um ministério, né? Ó Senhor Jesus. E aqui no Alimento Diário, eu até estava desfrutando a 4ª semana, nós estamos na 8ª, né? Estamos encerrando. Mas na 4ª semana, na página 59, para aqueles que trouxeram, baseado naquele versículo que nós lemos, né, que de 1 Coríntios capítulo 4, né, versículo 15, que Paulo nos gerou, lembra? Ainda que vocês tivessem 10.000 preceptores. O que é o preceptor? Alguém pode me ajudar? Um mestre, professor, isso, um cuidador, né? Um ensinador, um pedagogo, né? Ainda que vocês tivessem 10.000, mas vocês não teriam muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei. Então, a geração só pode ser de um. Nós somos gerados de Deus. Nós não somos gerados de outra fonte a não ser Deus. Mas Deus nos deu a oportunidade. Vamos ver aqui no começo. Portanto, na página 59. Por um lado, amadureceremos juntos no viver da igreja, sendo edificados num corpo espiritual. Por outro lado, simultaneamente, somos encabeçados em Cristo. Desde o momento que cremos no Senhor Jesus, nos sujeitamos mais à autoridade de Cristo na igreja. Cada vez mais Ele governa a nossa vida, nossos. Cristo está cabeçando tudo o que somos e tudo. Olha só, aleluia, ó Senhor Jesus. E Ele se tornou o cabeça sobre todas as coisas, né? Isso no versículo 22, né? E no versículo 23, vocês vão ter que abrir para me ajudar. Efésios, senão eu vou ter que... Vamos lá? Eu vou voltar então, Efésios capítulo 1, vamos lá. 22 primeiro então, vamos ler o 22. Efésios 1, todas as coisas, Senhor Jesus. Sim. Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Então Deus hoje, Ele tem um testemunho, né? Hoje Deus tem um testemunho nessa terra. Nós somos o testemunho de Deus nesta terra hoje. Ó Senhor Jesus. Então essa é a nossa grande oportunidade, expressar Deus. Hoje nós temos identidade. Durante muito tempo nós andávamos, né, a vagar, distantes de Deus, sem rumo, sem direção. Mas hoje nós temos uma origem, nós temos uma identidade. Nós nos identificamos com Deus, identificamos com o falar de Deus. Por isso que Deus nos pôs na vida da igreja. A igreja, o que ela é? É o corpo de Cristo. Ela envolve todos os que creem, todos que aceitam o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então se você creu, você faz parte do corpo de Cristo. Se você está no corpo de Cristo, então você precisa ser encabeçado por Cristo. Ó Senhor Jesus. Isso é o que os apóstolos fizeram. Lembra que nós lemos? 4:12, né?
Efésios 4:2, fala que Deus colocou, primeiramente, apóstolos, né? E Deus, como é que Deus levanta os apóstolos? Primeiramente, o Senhor Jesus treinou os 12, né? Judas, né, se perdeu, mas aí foi eleito, lá em Atos 1, né, alguém para tomar o lugar de Judas nesse ministério. E depois, Deus levantou mais gente? Ou ficou só naqueles 12? Não, Deus levantou Paulo, levantou Barnabé, Deus foi levantando mais pessoas, Epáfras, né? Tio Elias, tá vendo? Daniel, olha aí, hein? E o Fernando, tá vendo? Senhor, Levi, ninguém fala assim, amém? Eu estava esperando, eu estou esperando o irmão, né? Então, essa aula aqui não deu atenção, não. Vamos para cá então, né? Paulinho, amém. Amém. Tião, Rodrigo, tá vendo? Então, o Senhor está nos chamando para ser esses que são, né? Que são o testemunho que leva adiante o testemunho do Senhor. O Senhor conta conosco. Essa é a nossa identidade. Se nós não formos firmes nesse testemunho, a nossa identidade vai se perder, né? Senhor Jesus, coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Por exemplo, estamos ouvindo o testemunho, né, de irmãos, acho que é da região lá de Rondonópolis, que estavam indo entrar, eu não sei se é acesso para a Bolívia, ali que tem um acesso de um país aqui, não sei se é a Bolívia, acho que é a Bolívia mesmo, porque tem o Paraguai, é Bolívia. Estava entrando, aí os irmãos foram para pregar o evangelho. A hora que entraram com o carro, né, aí os policiais já barraram eles. Falaram, não, desce todo mundo do carro, nós vamos fazer a vistoria do seu carro. Aí um dos irmãos até falou, não, começou a querer filmar. Ele falou, você não pode filmar, essa ação você não pode mexer. Aí eles fizeram a vasculhou o carro, tal. Aí viu que não tinha nada, tinha, né, a literatura que os irmãos estavam levando. Aí falou, vocês estão liberados. Aí os irmãos falaram, não, mas nós não vamos embora sem antes orar por vocês. Nós queremos orar, né? E aí eles oraram pelos policiais. E os policiais ajoelharam. E os irmãos oraram por eles. E depois o policial falou, nos perdoe, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função. Nós temos que fiscalizar. Mas vocês trouxeram algo diferente. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, essa é a nossa identidade. Senhor Jesus! Nós podemos mostrar a nossa identidade, né? Aí pela experiência, né, da comportagem dinâmica, aquilo ali é mostrar a sua identidade. É levar, né, Cristo para as pessoas. Por meio da oração, por meio da literatura. Então nós estamos identificados com as pessoas. Identificados com o propósito do Senhor. E isso tudo dentro de uma linha, a linha da vida. Senhor Jesus. O tempo me oprime um pouco aqui. Deixa eu continuar só um pouco aqui, dando alimento diário antes de encerrar para os irmãos. Eu vou ainda ler na página 63 do alimento diário, tá? Eu estou usando o alimento desse agora. Semana 4. O primeiro parágrafo aqui fala: temos, a partir de Paulo, uma linha apostólica. Ele possuía seus caminhos em Cristo Jesus, ou seja, a sua maneira de atuar era de acordo com a direção do Espírito Santo. Nessa direção ele ensinava as igrejas. Nós também temos nossos caminhos em Cristo Jesus. E as coisas acontecem porque há uma liderança. Irmãos, nós não estamos abandonados. O Senhor preparou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, nós também temos nossos caminhos em Cristo Jesus. E as coisas acontecem porque há uma liderança.
Deus estabeleceu essa linha da autoridade apostólica para encabeçar as igrejas. Não somos igrejas isoladas, mas pertencemos ao corpo de Cristo. Para experimentarmos a bênção do Senhor, precisamos seguir juntos e ajustar-nos em unidade, tendo a mesma mente e a mesma opinião. Então aqui levantou algo que precisa ser tratado em mim, que chama a minha mente. Só relembrando, da imaginação. Átrio exterior, santo lugar, santíssimo, santo dos santos. No santo lugar, o átrio exterior tipifica o nosso corpo. Lugar santo, a nossa alma. E no santo dos santos, o nosso espírito. Então o problema não é na intimidade, no espírito. O problema está muitas vezes no santo lugar onde está a nossa alma. E o que tem ali dentro da nossa alma? Mente, vontade e emoção. E na mente existe muita opinião. Muita opinião. Por isso que falou, precisamos ajustar-nos em unidade. Temos a mesma mente e a mesma opinião. Então é o que Paulo precisou ajudar em Corinto. Corinto é uma cidade muito grande, onde o evangelho foi pregado por Paulo. Mas os coríntios, eles gostavam muito daquela, voltar só no começo, onde falou dos filósofos. Sócrates, né? Gostava muito da falar. Então isso gerou problemas de, como fala assim, preferências. Eu prefiro Ildefonso. Não, eu prefiro Cláudio. Não, eu prefiro Custódio. Não, eu prefiro Jesus, né? Você pega assim. Entende? Essas preferências se tornaram um grande problema. Por um lado, elas acontecem, não vou dizer que sejam importantes, mas as preferências muitas vezes mostram que nós ainda achamos demais em nós mesmos. Ainda eu tenho muita, eu gosto, eu penso, eu acho, né? Quando eu faço as coisas, complica, gera problema na igreja. Mas quando acontece algo que é do meu desagrado e eu me volto ao Senhor, Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, o que o Senhor pensa disso? Senhor, está acontecendo isso, o que o Senhor fala sobre isso? Então isso muda a nossa história. E a igreja em Corinto teve esse problema, porque havia muitas opiniões, muitas ideias, mas pouca experiência com o Senhor. Então apareceu alguém muito eloquente lá em Corinto, né? Paulo pregou o evangelho, mas foi embora, prosseguiu. Mas apareceu, após Paulo, a presença de um irmão. Ele era bom de falar. Aí os coríntios falaram, pronto, é do nosso time, é esse homem. Eu quero ouvir esse homem. E ele falava e falava, e falava bem, porque ele tinha o conhecimento da Escritura. Mas ele faltava experiência com o Senhor. Faltava identificar que havia uma administração, um governo. A igreja tem um governo. Ó Senhor Jesus. Se você pegar a sua carteirinha de identidade, aonde que foi confeccionada a sua carteira de identidade? Me diga. Né? Aí pergunta, o seu RG é da onde? SSP, né? Geralmente, né? Temos militares, mas geralmente é Secretaria de Segurança Pública, não é? De um estado, mas dentro de uma federação. Ou seja, você está vinculado a um país, você tem uma autoridade, né? Você tem um governo. E na igreja você tem um governo. Só que esse governo, ele é levantado pelo Espírito. Por isso que quando nós citamos, às vezes, uma situação referente a um nome, uma pessoa, nós temos que ter a misericórdia do Senhor, porque nós estamos tratando do governo de Deus. Se o Senhor já nos ensinou, né, a orar pelas autoridades, os governantes, né, físicos, muito mais na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja tem um único objetivo, que é edificar o corpo de Cristo.
Então a nossa identidade está relacionada com o corpo de Cristo. Você está alistado, arregimentado, escalado, envolvido. Como é que fala mais? O outro é engajado, né, com o governo do reino dos céus. Por isso que ele supera, o governo de Deus supera a nossa mente quadrada, que o irmão fala, né? A nossa mente cartesiana. Será que eu falei difícil? Os irmãos entendem o que é mente cartesiana? Sim. Entende sim ou não? Não entende o que é cartesiana? Senhor Jesus. Vou só fazer mais ou menos assim uma ideia aqui, ó. Então, você tem o plano, vou pegar essa caixa aqui, ó. Você tem um eixo para cá e um eixo para cá, e um eixo que sobe. Então aqui tem o X, eixo Y e eixo Z, que pode também ser negativo. Isso fala com o amor de Deus, né? O amor de Deus tem a largura, comprimento, altura e profundidade, ok? Mais ou menos. Então dentro dessa caixa aqui, você tem uma expressão. Só que essas coisas, muitas vezes eu quero colocar na minha mente, quando falamos mente cartesiana, esse parâmetro humano. Mas existem coisas que não estão dentro do parâmetro humano. Por exemplo, tempo. O tempo não cabe aqui dentro, é outra dimensão. Mas na dimensão humana, aí nós conseguimos enquadrar esses itens. Silêncio total. Ou estão pensando do que se trata, ou entenderam tudo, ou não entendeu nada, né? Senhor Jesus, né? Mas esse é só um parâmetro para nós entendermos que as coisas de Deus, deixa eu ver, é mais fácil agora. As minhas coisas estão dentro da caixa, as coisas de Deus é dentro e fora da caixa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A minha mente, por exemplo, ela alcança toda a terra. As coisas de Deus é todo o universo. Tá bom? Então a visão de Deus, ela vai muito além. E nós temos a oportunidade de hoje. Só que na minha mente limitada, eu sou fraco. Então eu preciso do irmão Elias. Eu esqueci o seu nome, fala do Thales. Eu preciso do Thales, preciso do Fernando, preciso da Rosiane, né? E eles precisam de mim para que nós possamos ampliar. Sai fora da caixa. Ó Senhor Jesus. Amém. Então isso é Deus. Isso produz uma identidade em nós, que nós precisamos dos irmãos. Às vezes quando você tem uma carência, os primeiros que você vai pedir socorro, quem que são? Os familiares, né? Os familiares, né? O seu convívio, né? Geralmente, né? Assim, o pai me ajuda, o mãe me ajuda, o meu irmão me ajuda, tal. Somos da família, mas nós somos a família da fé. Somos a família de Deus. Estou acabando, Santos. O tempo está, aí ó. O tempo está me travando aqui. Senhor Jesus, tem que sair da caixa. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos uma identidade ministerial. Onde começou? Né? Em Deus. A nossa origem é Deus. Se você perguntar, mas de onde é que veio esse negócio de igreja tal? A minha origem é Deus. A minha origem é Deus. De onde que veio isso aí? Veio de Deus, né? Mas como é que vocês vivem, né? Nós vivemos por meio do falar de Deus durante as eras. A vida da igreja não começou, né, recente, no século passado, né? Mas esse viver já está acontecendo, só que hoje ele se tornou mais manifestado. Então, aquilo que estava oculto, né, hoje foi revelado. E o Senhor quer revelar mais ainda para nós. Depende do nosso coração. Se nós nos entregarmos, Deus vai falar mais para nós. E eu aconselho, inclusive, os irmãos a acompanharem o falar ministerial, para que nós possamos, a nossa identidade ministerial, se identificar com o falar ministerial. Vê que essa semana fala nossa identidade ministerial, não é? Mas ela está intimamente ligada com o falar ministerial, que Deus está falando através dos seus profetas. Então você tem internet, tem YouTube. Quem não sabe o que é YouTube aqui? Por favor, quem não sabe o que é YouTube?
Tem alguém que não sabe? Oh, todos sabem, olha aí. Perguntei se conhecia os filósofos, todos conheciam, né? Tal. Só não sabia o que era o XYZ, né? Mas então, tem lá, tem Instituto Vida para Todos, o Senhor abriu para nós. Então, entra, acessa as mensagens, ouça as mensagens. Não perca seu tempo, aproveita as oportunidades, né? Para que, antigamente era o seguinte, você chegava no hotel, no tempo assim, você perguntava assim, tem banho quente? Tem banho quente? Se tem banho quente no hotel, já pensou? E quando eu vim para Belo Horizonte, né, com minha esposa, pegou ali no viaduto, ali atrás da rodoviária, eu passava, eu vi uma placa grande em cima do hotel, né? Temos banho quente. Isso agora em 84, né? Há pouco tempo. Então eu falei, puxa, deve ser uma novidade, banho quente. Mas hoje você vai no hotel, o que você pergunta? Tá vendo? Ô tio Deus, as coisas mudaram, não mudaram? O pessoal não quer nem mais saber de banho quente ou não, ele quer saber se tem senha do Wi-Fi. Olha só. As coisas mudaram, né? Ó Senhor Jesus. Mas a nossa identidade não mudou. Ela vale, ela não tem prazo de validade. Ela vale sempre. Ó Senhor Jesus. Tá difícil de fechar, mas eu vou fechar. Senhor, me ajuda. Se ficou alguma coisa em aberto, me ajuda a fechar agora, irmãos. Senhor Jesus. Oh 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 Senhor Jesus. Eu vou só ler aqui na página 132 do Alimento Diário, então. Vou encerrar, tá? Quando o Senhor Jesus veio, Ele treinou 12 apóstolos. Um se perdeu, mas ele prosseguiu, não desistiu, né? Mas enquanto o Senhor estava em vida ainda, Ele reuniu, na sua última reunião, Ele comemorou a Páscoa. Vocês vão saber o que é a Páscoa dos judeus? A Páscoa é uma festa em memória à saída do Egito. E lá eles tinham que se alimentar de um cordeiro, né? Ervas amargas, tinham que estar vestidos e tal. Mas era uma festa aberta, geral. Então o Senhor teve essa comunhão. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 13. E quando o Senhor reuniu ali os seus discípulos, nessa primeira parte da Páscoa, celebração da Páscoa, todos estavam, inclusive o Judas estava lá, tá? Ele participou, era uma reunião aberta, mas quando o Senhor deu o bocado para Judas e ele saiu para poder entregá-lo, né, para os sumos sacerdotes e tal, então o Senhor, Ele falou algo íntimo. Isso está no Evangelho de João capítulo 14, anotem, 15, anotem, 16, anotem, 17. Quantos capítulos eu falei? Quais capítulos? 14, 15, 16 e 17. Então, esse é o coração da Bíblia, assim, para nós hoje, no falar atual, tá? João 14, 15, 16, 17. Por quê? Porque ali estava reunido, já tinha acabado a primeira parte da Páscoa, mas estava o Senhor e os 11, porque Judas tinha saído. E ali o Senhor abriu o coração. Oh Senhor Jesus. O Senhor abriu o coração. Então o Senhor teve comunhão, aquela comunhão gostosa. Você já teve a experiência de sentar com o Senhor e ter uma comunhão gostosa? Você não quer sair. O relógio não para, porque nós estamos ainda no limite tempo cartesiano. Mas você não quer sair, porque Deus fala. E o Senhor falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, como é que eu vou dizer para vocês que eu vou preparar lugar? Mas se eu for, eu vou voltar. E vou enviar alguém que chama-se Espírito da realidade, que também vai ser o consolador de vocês. Fisicamente eu não vou estar, mas o Espírito vai estar. Aí o Senhor começou a falar. Fala do sentimento,
até que chega lá no capítulo 17, ele ora. Essa oração talvez não tenha sido feita ali, já tenha sido feito lá no Getsemane, mas ele orou: Pai, que nós sejamos... Eu preciso ler, é muito sentimento, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, é onde fala: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará. Mas como é que lá em João 7,17 falou que o Espírito não era ainda? Tem que ler a Bíblia. Mas aqui em João 14, ele fala assim: vós o conheceis porque Ele habita convosco. Mas quem está falando aqui é Jesus. E falou que o Espírito habita convosco. Quem é esse Espírito, gente? Quem é? É o próprio Jesus. Temos que ler a Bíblia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vou passar para o 17 aqui, né? Senhor Jesus. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Ainda vou... 11. Vocês podem ler. Olha só. Agora pergunto: como é que o senhor podia orar uma coisa dessa aqui? Já não estou no mundo. Espera aí. Não é algo estranho na sua mente cartesiana? Deixa eu ver, irmã Gilda, consegue entender agora um pouco? Mente cartesiana. Ele não estava mais na caixa. Ele não estava na caixa. Você quer ler de novo? Já não estou no mundo. Mas eles continuam. Oh, Senhor Jesus. Para que sejam um assim como nós. Então, eu vou passar das 10, se eu ficar falando. Eu acho melhor os irmãos verem as mensagens. Vou incentivar. Isso aqui, irmãos, isso é de Deus. Isso aqui é a sua identidade. É totalmente diferente da caixa. Nós temos que sair da caixa. Nós temos que sair da caixa da mente natural. Nós temos que entrar na esfera de Deus. Como é que o próprio Senhor Jesus fala isso? Ele está falando ali: já não estou no mundo. Opa, mas espera aí, mas não era ele que estava no mundo? Tomé, numa hora dessa aqui, ia ficar doidinho. Deve ter ficado confuso. Quer dizer, nem estava junto, né? Porque o Senhor chamou 3 para perto para orar. Lembra lá? Tinha 12, um foi trair, ficou 11. Mas quando foi para orar, só chamou 3. Então você pode ser íntimo, mas está na geral. É que nem quando o Senhor foi crucificado, estava todo mundo esperando no pé dele ali? Não estava. Só tinha um, só João. Só João. Os outros ficaram de longe, olhando. De longe. Viram, mas de longe. Mas tinha um que estava colado. Aí o Senhor falou assim: ó, cuida aí da Maria. Aí ele recebeu a Maria na casa dele. Entende? Então nós precisamos estar mais perto do Senhor, né? Esse é um sentimento nessa noite. Nós temos a identidade de Deus. Essa identidade, ela foi constituída por meio de um ministério. E esse ministério hoje governa a igreja. E se nós permanecermos nesse viver, então Deus vai abrir o coração dele. Vai nos levar para onde vai levar? Vai levar para dentro dele. Vai levar a gente para dentro de Deus. Esse é um negócio de Deus. Falando negócio de louco, não, é um negócio de Deus. Você pregou o evangelho, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. É isso aí, irmão. Eu não sei mais o que falar, porque é muito. A palavra ainda tem
Tem muito conteúdo, né, para nós vivermos a palavra. Que o Senhor nos abençoe, né, e nos dê a graça de vermos que nós fomos gerados de Deus. Nós viemos de Deus. Nós fazemos parte da linha da vida. Estamos na linha da vida de Deus. E nosso alvo é também um dia voltarmos para dentro de Deus. Não fica preocupado. Se eu vou ser arrebatado, se eu não vou ser arrebatado. Às vezes tem essa preocupação. Será que o anticristo vai manifestar? Está aparecendo tanto. Irmãos, se vocês acompanharem, deve estar acompanhando, né, essas notícias de hoje aí. Está vendo que o negócio ali, lá no Oriente Médio, vou só atualizar rapidinho para os irmãos entenderem, né? Vai haver uma eleição agora lá. Vai o Benjamin Netanyahu e o concorrente. E o concorrente, você sabe qual que é como é que fala? O plano de governo dele? Construir o terceiro templo. Tá ok? Então ele está usando isso como carro-chefe para poder se promover. Então exteriormente a gente fica negando. Mas quantas vezes, irmãos, eu já estou meio de idade, já tenho 61 anos. Já vi muitas vezes falar da volta de Cristo no sentido de manifestação de anticristo, sinal dos tempos, não sei o que, parará. Mas isso só gera mais expectativa, de curiosidade. O que nós precisamos hoje, na verdade, é ir para dentro de Deus. Entrar em Deus. E nós temos um nome, temos a palavra, estamos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe, nos leve a avançar e amadurecer. Jesus é o Senhor.